pessoal. Dos nossos inícios ao trabalho deste sábado, nosso estudo, nossa aula. Teremos hoje conosco, mestrando a aula, a Adriana Mendes. E antes de começar, vamos para a prece inicial. Certo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na glória como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Chegando, gente. Bom, doutora e mestre em música, bacharel em piano, professora universitária, trabalha com formação de professores de música e atua no Centro Espírita Allan Kardec, nosso querido SEAC, em Campinas, como colaboradora. Então, Adriana, boa tarde, seja muito bem-vinda, fica à vontade. Muito boa tarde, Diego. É uma alegria poder estar aqui com esse grupo tão querido, com esses vários grupos, né, tão queridos. Eu estou ligada também ao grupo da Fraternidade Espírita Irmão Américo, de Hortolândia. Sou colaboradora lá há muitos anos, junto com meu marido, Leonardo Mendes. Temos um carinho muito grande pela casa. Mas venho atuando na educação espírita já há mais de 40 anos, na verdade, e nos últimos anos, então, estou me dedicando, quase os últimos 20 anos, me dedico à educação espírita no Centro Espírita Allan Kardec, de Campinas, né? E, então, é uma alegria muito grande, agradeço a imensa oportunidade de poder participar aqui desses estudos, né, com todos, e espero que seja uma tarde gostosa, interativa, que todo mundo que quiser também participar um pouquinho, possa participar. Eu vou projetar algumas telas, né, para ir seguindo e organizando as ideias, mas aí, então, eu não vou conseguir ver as pessoas. Então, se alguém quiser me interromper em algum momento, perguntar alguma coisa, comentar, acrescentar alguma coisa, vai ser bem-vindo. É um estudo de todos juntos, né? E não é só comentar, porque eu não vou estar vendo mais ninguém, tá? Eu vou, então, nesse momento, aumentar aqui a minha telinha. Peraí. E o meu computador está um pouquinho lento. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Sim. Aqui, por enquanto, para mim, a tela está toda preta, né? Está aquela bolinha que fica rodando, e eu então, estou aqui aguardando pacientemente meu notebook dar aquela abertura bonita para a gente conseguir visualizar melhor a projeção, né? Muito bem. Acho que agora foi. Bem, então, essa temática, né, que o pessoal aí que está organizando o estudo.com me enviou, eu acho que é uma temática muito interessante, muito necessária da gente conversar, como é que tem todo esse culto ao corpo hoje, né, então, tantas pressões que a gente percebe que impactam particularmente crianças, jovens, né, às vezes até adultos que se sentem muito incomodados, né, pela necessidade de estarem muito bem arrumados, de estarem com um corpo muito bonito. Então, como é que a gente pode pensar, como que a doutrina espírita nos auxilia a pensar sobre essa temática,
refletir, né, de uma forma que nos traga um esclarecimento bom. Então, eu comecei, assim, procurando lá no dicionário, né, então, o que é belo, o que quer dizer essa palavra, é algo que tem forma ou aparência agradável, perfeita, harmoniosa, que desperta sentimentos de admiração, de grandeza, de nobreza, de prazer, de perfeição. Então, vejam bem, aqui já no dicionário tem um sentido duplo, né? Primeiro, mais ligado à aparência, e um segundo sentido, mais na sensação que aquilo que é belo provoca nas pessoas, né? E que está mais associado à emoção, mais associadas aos sentimentos. Então, um sentimento de admiração, de grandeza, de nobreza, de prazer, de perfeição. São duas coisas um pouquinho diferentes e a gente vai acabar falando delas o tempo todo aqui durante esse estudo. O Humberto Eco, na obra dele História da Beleza, observa que o belo, junto com o gracioso, o bonito, o sublime, maravilhoso, soberbo e expressões similares, indica algo que nos agrada, né? Então, é aquilo que é bom da gente ver, né? Aquilo que nos faz bem. Parece que, nesse sentido, aquilo que é belo é igual àquilo que é bom. E, de fato, em diversas épocas históricas, criou-se um laço estreito entre o belo e o bom. Na Grécia Antiga, a gente tem aí 3 grandes pensadores, né, os mais famosos, que deram origem a todo o pensamento que chegou até os nossos dias. Então, o Sócrates, um dos principais pensadores lá da Grécia Antiga, que viveu aí em torno de 470 anos antes de Cristo, acreditava que o belo era uma concordância observada pelos olhos e pelos ouvidos, ou seja, é permissível através dos sentidos, né, então das nossas sensações, olho, ouvido, né, nós temos os 5 sentidos, tato, paladar, olfato, a visão e a audição. Então, através desses sentidos, nós perceberíamos, seríamos impactados, né, sobre aquilo que é belo. Mas, também, na visão de Sócrates, ele associa o que é belo ao que é útil, ou seja, a beleza não está associada só a uma aparência do objeto, porque é muito subjetivo, né? Depende, pode ser que o que é belo para mim não seja belo para minha filha ou para minha avó. Os padrões mudam, o olhar muda. E no caso de Sócrates, ele tinha um olhar além, né? Ele falava de quão proveitoso, quão bom, quão útil aquele objeto, aquela paisagem, mesmo aquela pessoa, né, aquela construção para quem a está observando. Já para Platão, discípulo de Sócrates, né, o belo está ligado a uma essência universal e não depende de quem observa, pois está contido no próprio objeto, na criação, quer dizer, é aquela coisa por si só, né, depende, no caso do Platão, para ele já não depende de quem observa. Ele acreditava que tudo que existe no mundo sensível, ou seja, esse mundo aqui que a gente vê, que a gente percebe, é apenas uma cópia do que está no mundo que ele chama de inteligível, né, o mundo das ideias. Então, aquele mundo que seria o ideal, o perfeito, e que aqui, nesse nosso planeta, a gente teria apenas uma pálida possibilidade de ter uma semelhança com o que é verdadeiro, com o que é ideal. E já Aristóteles, né, também discípulo de Platão, possuía ainda um outro conceito de belo. Para ele, uma obra só poderia ser considerada bela se fosse capaz de promover a catarse em seus admiradores. Nessa concepção, a catarse nada mais é do que a purificação da alma, quando você dá aquele alívio, né, quando você se sente completo, se sente pleno mesmo. A purificação da alma e das ideias a partir de uma obra de arte, e por excelência a catarse, no caso dos gregos, né, eles acreditavam muito no poder da tragédia e da comédia, né, das interpretações pelo teatro, pela poesia, pela música, e acreditavam, então, que por meio da tragédia que as pessoas refletiam sobre o que uma obra mostrava.
diferentemente da comédia, que, apesar de divertida, não promovia uma reflexão. Então, tinha necessidade de ser algo que impactasse a reflexão das pessoas. Então, esse belo tinha que promover essa reflexão, né? Então, todos esses conceitos de beleza, lá da Grécia Antiga, vão depois ter impacto aqui no nosso futuro. Mas vamos falar mais um pouquinho ainda da Grécia Antiga, né? Então, o conceito de belo na estética grega, essa palavra estética, na verdade, ainda não existia naquele momento, na Grécia Antiga. Ela aparece mesmo com o Baumgarten, no século XVI, como um ramo da filosofia, né? Esse ramo que estuda essa possibilidade do belo, da reflexão associada ao belo. Mas vamos chamar de estética mesmo, né? Porque é esse conceito associado ao belo, a estética grega, então, está fundamentalmente pautado na concepção platônica e aristotélica do mundo. E para eles a vida e a arte se fazem baseadas em equilíbrio, simetria, harmonia e proporcionalidade. Então, é muito importante, né, a gente ter em mente essa ideia que vem lá da Grécia, o que é bonito, o que é belo, é aquilo que é harmonioso, aquilo que é perfeito, matematicamente perfeito, que tem uma mesma proporção, tem uma mesma simetria. Então, na sua constante busca da perfeição, os artistas gregos criaram uma arte de elaboração intelectual em que predominam o ritmo, o equilíbrio e a harmonia, valorizando as medidas proporcionadas, os modelos de uma chamada beleza ideal, né? Então, a gente vê aqui uma imagem com as colunas gregas, né, que tem toda uma proporcionalidade matemática, também o material de que era feito, né, eles valorizavam muito o mármore, o branco, então as cores, era um padrão vigente naquele momento, mas que ainda se perpetua muito até os nossos dias. E ainda na Grécia Antiga, o berço dessa nossa civilização ocidental, surgiu a ideia do corpo perfeito, conquistado por meio da atividade física. Então, na Grécia Antiga surgem as Olimpíadas, né, que a gente até hoje tem aí transmitido, enfim, onde as pessoas às vezes treinam por anos e anos e anos para se superarem fisicamente, e claro que isso tem um impacto na constituição física das pessoas, né, tem corpos bem torneados, corpos bem desenvolvidos, e também, muitas vezes, considerados belos, né, isso já surge lá na Grécia Antiga. Inclusive, eles cultuavam deuses no Monte Olimpo, né, esses deuses, dentro da mitologia grega, viviam no Olimpo, e entre esses deuses, a gente tem os deuses da beleza, né, então, 3 personagens, mais especificamente, que eram personagens homens, né, que eram chamados de deuses da beleza, o Adonis, o Narciso e o Apolo. Então, o Adonis, conta-se na mitologia grega que o Adonis era um jovem extremamente gracioso, que foi disputado pelas deusas Afrodite e Perséfone. Afrodite também era a deusa da beleza, considerada a deusa da beleza e do amor. Por isso, a ele ficou atribuída a denominação de Deus da beleza. Mas ele também tinha outras atribuições, né? E aqui é interessante a gente ver essa imagem, que os escultores gregos valorizavam muito os detalhes, né? A gente vê a beleza, a riqueza desses detalhes aqui. Imagine esculpir isso em mármore, esses detalhes da roupa, né? O caimento, a riqueza de detalhes do cabelo, às vezes dos músculos, né? Músculos da perna, as veias aparecendo. É bastante impressionante a gente ver o nível de detalhes que esses escultores gregos conseguiram imprimir a uma pedra, né, uma simples pedra. Então, eles tinham essa expectativa muito alta em relação a essa proporcionalidade, a esse equilíbrio, a beleza. O povo grego, então, daquela época, era extremamente vaidoso, na verdade, né, valorizava muito essa aparência externa, mas dependendo do grau de conhecimento, como a gente viu aí, os socráticos, platônicos e os aristotélicos divergem um pouquinho, alguns deles entendem que essa beleza externa é
necessária, ela acaba sendo um reflexo da beleza interior, né? Isso já vem uma discussão desde esse momento. Bom, o segundo deus grego aqui, né, o Apolo, é considerado um deus de diversos atributos, como a medicina, a música, as artes, a natureza, mas a sua atribuição como deus da beleza se dá pelas suas características de jovem atlético, de rosto liso e com aspectos de beleza nata. Mas, além disso, o que é interessante no Apolo é que apontam esse deus como uma figura equilibrada, protetora e líder, além de existir fortes referências à sua participação na música e na arte. Entende-se, assim, que o Apolo é um deus de completa beleza. Então vejam aí, ele não só tem uma beleza física, mas também intelectual e sentimental. Um deus de beleza interna e externa. Muito importante né, ver que já lá na Grécia Antiga eles pensavam dessa forma. E aí tem esse terceiro deus, considerado o deus da beleza também, que era o Narciso, que, no entanto, era um sujeito mais arrogante e extremamente vaidoso, né? E aí, como ele desdenhou muitas moças e deusas na mitologia grega, a Nêmesis, essa deusa da vingança, faz com que ele se apaixone por sua própria imagem, né? E ele acaba se afogando ali, olhando para sua própria imagem no rio, no lago, e acaba se afogando, né? Fica tão encantado por sua própria imagem. E é importante a gente falar do Narciso, porque ele dá origem a um termo que muitas pessoas usam hoje, talvez algumas nem estejam totalmente cientes, né, de onde vem a origem desse termo, que é o narcisismo, que é um termo que o Sigmund Freud adota para se referir ao transtorno obsessivo pela própria imagem. Foi retirado desse mito do deus da beleza, Narciso, né? Então, um excesso de gostar de si mesmo, de se envaidecer, de ficar se olhando no espelho, ficar cuidando de si mesmo, isso na verdade, considerado uma patologia pela psicanálise, né? Uma doença. E aqui a gente vê uma imagem né, da Afrodite com proporções, né, muito equilibradas, então, e também vestes muito elegantes, proporcionais, com esse caimento esculpido no mármore, muito harmoniosa, né, as proporções dessa deusa. O corpo humano belo era aquele que mostrava harmonia e proporção entre as partes. Beleza passou a ser identificada com proporção. Nascia uma matemática das proporções do corpo humano. Então, isso a gente vê lá na Grécia Antiga. E, até hoje, somos herdeiros, então, dessa tradição grega antiga. Isso acaba se projetando na época do Renascimento. Durante toda a Idade Média, com as modificações, né, feitas pela Igreja Católica, principalmente, há uma busca por um recato, né? Então, esses corpos que eram tão valorizados na Grécia Antiga, esses atletas, né, que se exibiam nas Olimpíadas, se exibiam nos teatros, nos anfiteatros, com corpos muito trabalhados, às vezes ficavam 8 horas dentro das academias, né, quem tinha tempo, eles tinham escravos na época, eles tinham né, os serviçais, e muitos deles se dedicavam, às vezes, 8 horas por dia a fazerem o seu corpo mais embelezado, segundo os padrões da época. E, ao longo da Idade Média, então, isso vai virar ao contrário, né, a tônica vai ser cobrir o corpo, vai ser esconder o corpo, né, e fazer as pinturas todas da época da Idade Média já são com as mulheres todas cobertas, os homens também, com muito mais recato, né, e como se o corpo até fosse algo proibido. Bem, aí chegamos no Renascimento, né, no Renascimento que floresce na Itália, na região da Itália, principalmente através de pinturas, esculturas de artistas, escultores que eu vou mostrar a seguir. Então, no Renascimento, esse momento histórico no qual
esses preceitos sobre a beleza grega são revisitados, né? Muitas das ideias que tinham sido apagadas, né, tanto da arquitetura, quanto da escultura e da pintura grega e também romana, os artistas do Renascimento vão buscar lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga a inspiração para suas obras, para os seus estudos, para suas pinturas, para todas as suas obras artísticas. E isso vai ter um impacto ainda na moda que ainda é utilizada hoje, né? Então, o Renascimento, aqui tem uma imagem de uma cidade da Itália, né, onde floresceu em Florença essa arte grega revisitada. Bom, um dos grandes nomes, né, o maior nome do Renascimento, então, é o Leonardo da Vinci. A gente tem aqui uma foto da Santa Ceia, da Última Ceia, e vocês podem também ver toda uma questão de proporcionalidade, né, Jesus ao centro, com simetricamente 6 apóstolos aqui do lado direito, 6 apóstolos do lado esquerdo, fica numa proporção aqui do nosso olho. Então, tem toda uma análise, né, sobre essa é uma pintura que está na parede de uma igreja. O Leonardo da Vinci era um grande cientista, era um gênio, né, e ele faz experimentos com substâncias que vão dar origem a cores diferentes, né. Então, pelo que eu li, essa obra da Última Ceia, inclusive, pegou fogo, porque ele fazia esses experimentos com as cores, né, mas isso não vem ao caso do nosso tema aqui. Nosso tema é outro, mas estou trazendo apenas para ilustrar, vocês já vão entender onde eu quero chegar, né. Então, aí tem também a grande Mona Lisa, né, famosa, uma das obras mais famosas no mundo inteiro, que também envolve essa proporcionalidade, um padrão de beleza da época, né, as vestes, como eram, o olhar sereno, a tez muito branca, né, muito pálida, e o tipo de cor que era utilizado na época. Quem conviveu com Leonardo da Vinci foi o Michelangelo Buonarroti. Ele era cerca de 20 anos mais novo do que o Leonardo da Vinci, havia uma rixa entre eles, né, mas também um outro grande escultor, pintor, artista, arquiteto e poeta, né. Então, tem também obras, assim, muito amadas, né, de Michelangelo, entre elas o teto da Capela Sistina, que descreve, por exemplo, aqui a criação de Adão, né, com também ainda aquela visão dos corpos, né, muito trabalhados, com uma riqueza de detalhes, como a gente pode ver também nessa obra aqui, a Pietà, de Michelangelo. Bem, por que eu falei sobre isso, né, porque na divulgação desse estudo de hoje, não sei se foi quem que fez, mas tinha lá essa figura aqui, que é conhecida como o homem vitruviano. E o que é o homem vitruviano? Esse arquiteto romano aqui, Marco Vitrúvio Polião, que viveu no 1º século antes de Cristo, ele escreveu 10 livros de arquitetura. E nesses 10 livros, que são os tratados de arquitetura mais antigos da humanidade, né, que sobreviveram até os dias de hoje. Porém, tinha algumas ilustrações que ele fez, né, nesses 10 livros. Num desses livros, ele tratou das proporções do corpo humano, mas as ilustrações manuscritas dele se perderam. Então, vários outros artistas, ao longo da história, acabaram fazendo registros dessa teoria das proporções do corpo humano. E um deles, o mais famoso, foi essa imagem aqui do homem vitruviano, e esse nome vitruviano é por causa do Marco Vitrúvio, certo? Então, aqui são estudos do Leonardo da Vinci sobre a proporção do corpo humano, né? Então, que cabe dentro de uma esfera, tem 1/3, a cabeça está numa altura tal, para 2/3 do corpo, enfim, são os estudos que Leonardo da Vinci desenvolveu sobre o desenho do corpo humano, né?
que a gente hoje tem acesso a toda a informação, a gente tem todo um acesso a essa cultura da humanidade que foi deixada para nós, mas imaginem como foi 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, né, quando as pessoas ainda estavam, no caso de Leonardo da Vinci, está fazendo 500 anos esse ano, agora não me recordo se é do nascimento ou se é da morte dele, acho que é do nascimento. Então, 500 anos atrás, as pessoas não tinham os recursos que nós temos hoje, né, até a escrita ainda não tinha sido suficientemente desenvolvida, os registros eram muito incipientes, né, eram um a um, as coisas eram feitas à mão, uma de cada vez. Então, os estudos de engenharia estavam sendo ainda desenvolvidos, e Leonardo da Vinci traz uma contribuição muito grande para esses estudos. Aqui, uma ideia do que ficou conhecido como proporção áurea, que é encontrada na natureza, né, em formas muito perfeitas da natureza, ó, o olho do furacão, né, nos girassóis, nas galáxias, nas plantas, nos caracóis, e em diversos outros elementos da natureza. E então esses artistas da época, né, se inspiraram muito nessa proporcionalidade, resgatando o que já havia sido também estudado lá na época da Grécia Antiga. E, então, por exemplo, as proporções da Mona Lisa, as proporções do Pártenon, né, aqui são do Pártenon lá da Grécia Antiga. Então, essa proporção áurea é algo bastante interessante para quem tiver interesse depois em conhecer melhor, acho que basta procurar, né, tem toda uma questão matemática, a série de Fibonacci, né, quem estuda aí matemática pode se aprofundar um pouquinho mais. Bem, aí chegamos agora onde eu gostaria de chegar, que é na atualidade, né, deixa eu só perguntar, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom, porque como eu falei, não estou vendo ninguém, né? Aí vai que eu caí. Bom, então aqui na atualidade, trazendo para as questões, né, que foram postas pelo grupo que propôs o estudo de hoje, falando sobre o nosso aparelho físico e os padrões de beleza impostos, vamos deixar esses impostos entre aspas, tá? Impostos pela sociedade. Então, a gente vê aí corpos extremamente esculpidos, né, essa palavra de corpo esculpido, certamente tem as suas origens lá na Grécia, né, das esculturas. Então, aquele corpo muito bem definido, bem delineado e tal, que é conhecido como um corpo esculpido, sem muitas curvas, né, mais magro, mais enxuto, que é considerado que é mais valorizado, como bonito e como saudável. Essas mensagens são divulgadas em todos os lugares como um padrão de beleza ideal. Agora, é bem importante que a gente deixe esse imposto, padrão de beleza imposto pela sociedade, entre aspas. Por quê? Porque é imposto se a gente permitir que nos seja imposto, né? Não é imposto, não está escrito em lei nenhuma que tem que ser magro, que tem que ser com corpo sarado, tem que ter determinado padrão de beleza, isso não é uma regra, mas é claro que a sociedade acaba beneficiando, muitas vezes, pessoas que se apresentam com uma aparência dentro deste tipo de padrão, considerado uma beleza ideal. Bom, então esses padrões impostos, né, eles variam muito ao longo da história da humanidade, como a gente viu lá o padrão na Grécia Antiga, o padrão da Mona Lisa ainda eram mulheres mais cheinhas, né, e vai se transformando ao longo da história, até a gente vê imagens, né, de mulheres no século XIX, início do século XX, que usavam aqueles espartilhos apertadíssimos, né, para ficarem na moda, que passavam mal, desmaiavam, às vezes ficavam sem ar, em nome de uma beleza que elas precisavam representar na sociedade, né? É claro que isso era uma classe social muito específica, num grupo específico na Europa, talvez algumas até aqui no Brasil, mas a gente está falando de um grupo que tinha um poder aquisitivo
para se vestir dessa forma, né? Mas era o padrão, digamos assim, de beleza daquele momento. E hoje, o que nós temos, né? A necessidade da magreza, a necessidade imposta por esses padrões sociais que acabam levando, muitas vezes, pessoas, aqui tem uma foto de uma mulher, mas também homens, né? Que acabam levando as pessoas a distúrbios, a problemas graves, como no caso das pessoas que ficam com uma anorexia, né, para tentar seguir esse padrão imposto pela sociedade. Outro tipo de distúrbio, né, são as intervenções cirúrgicas. Então, eu trouxe aqui essa história a gente fica bem, até triste de ver, né, que tem pessoas que perseguem um determinado padrão. Então, isso aqui é uma mulher russa, que é uma das Barbies humanas, né? Tem várias mulheres aí ao longo do mundo, em torno do mundo, que fazem maquiagens definitivas, colocam lentes de contato, modificam os lábios, né? Fazem cirurgia plástica no nariz, modificam o cabelo, enfim, cabelo é a coisa mais fácil, né? Põe uma peruca, mas fazem intervenções cirúrgicas no corpo para terem um visual igual da Barbie, né, e no caso dos homens, igual do Ken, que é o marido da Barbie. E isso tudo tem um custo, né, tem um custo financeiro, claro, mas também tem um custo físico, terrível, né, muitas dessas cirurgias, às vezes, dão errado, as pessoas ficam com... Quantas pessoas não morrem, né, na mesa de cirurgia? Às vezes são mulheres muito bonitas, inicialmente, que vão sendo praticamente deformadas ao longo do tempo com essas intervenções cirúrgicas absolutamente desnecessárias, né, em busca de algo fútil, de algo totalmente fora da essência do que é necessário. Então, infelizmente, a gente tem, essa é uma realidade hoje, né. Aqui, por exemplo, a gente pode também citar pessoas que não estão aceitando, de certa forma, a idade que tem, né, ficam buscando uma juventude eterna, falsa, então fazendo, às vezes, intervenções cirúrgicas, né, aplicações de botox, ou sei lá mais o que vão transformando o rosto da pessoa, vão transfigurando a pessoa, num sentido ruim, né, não no sentido de uma boa transfiguração, mas que são também extremamente dolorosos, caros, né? Por quê? Para quê? Em busca de uma juventude que não vai conseguir ser para sempre. Algumas pessoas não conseguem nem lidar com isso, né? Ocasionando suicídios, o que é muito... Enfim, a gente sabe, à luz da doutrina, o que isso ocasiona quando a pessoa, então, desencarna. Por outro lado, eu gostaria de trazer também o quanto que a inteligência humana, o quanto que o ser humano pode utilizar essas intervenções estéticas para o bem também, né, para coisas boas, para coisas que tenham uma utilidade maior. Às vezes, aqui eu coloquei uma cicatriz mais delicadinha, né, mas às vezes tem cicatrizes muito feias, que incomodam uma pessoa, né, então tem pessoas que fazem tatuagens porque para cobrir aquela cicatriz, né? Então, olha, para uma pessoa que tem uma consciência, né, da eternidade da vida, da eternidade do espírito, dos valores reais, dos nossos propósitos, do que a gente veio fazer aqui nesse planeta, talvez essa cicatriz não atrapalhe em nada, né? Mas pode ser que para outra pessoa, a pessoa fique triste, fique chateada. Então, por que não, né? Faz lá a sua tatuagem, faz a sua intervenção, né, com os pigmentos, para cobrir aquela cicatriz. Então, a gente tem vários aspectos da moeda, né, nessas intervenções estéticas. E agora, o que é importante a gente chamar a atenção é a necessidade que a sociedade valorize a diversidade de belezas, né, em cada idade diferente, em cada cor de pele diferente, em cada tipo e formato e tamanho de corpo diferente. É isso que há uma luta por esse nome de respeito à diversidade, mas talvez seja uma luta ainda muito superficial e externa, né? Quando a gente não tem o apoio, quando a sociedade não tem o apoio da doutrina espírita, fica a coisa muito no superficial mesmo.
né, a necessidade de se valorizar a diversidade, mas que às vezes é muito feita da boca para fora. Agora, quando a gente tem uma noção da vida real, do espírito, a gente compreende que isso tudo aqui é muito passageiro, né, que esse corpo nosso aqui, que nos foi emprestado, que é só uma vestimenta, e que ele vai ficar para trás, depois que a gente se for, que o importante mesmo é a essência. Se a gente tiver isso em mente, quanto mais a sociedade tiver isso em mente, com certeza a gente vai deixar esses problemas, esses distúrbios, essas distorções para trás, não é? Então, falando especificamente do envelhecer, né, o que é importante é envelhecer com saúde, um envelhecimento natural, controlado, não causando prejuízos para a sua imagem, como acontece na busca constante pela juventude. Bem, aí chegamos aqui na importância do corpo, sob o ponto de vista da doutrina espírita. Aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 367, o Kardec pergunta assim: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Então, na hora que o espírito, né, reencarna, como que é o impacto da matéria para esse espírito? Como é que é essa identificação do corpo com o espírito? E vice-versa. E aí o espírito responde: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Né? Então, do mesmo jeito que a gente põe uma roupa hoje, põe outra daqui a pouco, troca, bota a roupa para lavar, né? O corpo é assim para o espírito. E, unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual, ou seja, não faz diferença qual corpo que a gente veste, né? Nosso espírito continua com o seu mesmo nível de adiantamento, continua com as suas mesmas ideias, independentemente do corpo. Então, pode ser um corpo alto, magro, gordo, baixo, bonito, feio, pequeno, grande, com deficiência, sem deficiência, com dificuldades ou sem dificuldades. Esse será apenas um vestuário que vai servir a esse espírito encarnado, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, vou pedir licença para vocês para ler um trechinho, quando, então, nós temos, assim, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Isso é uma mensagem de Jorge, espírito protetor, em Paris, 1863. Então, primeiro vem essa pergunta, né? Se consistirá na maceração do corpo a perfeição moral, ou seja, que ainda prevalecia muito, né, essa ideia de autoflagelo, né? Vamos maltratar o corpo, porque o corpo não é importante, isso vem muito das ideias da Idade Média, e o que é importante é o espírito, é a alma, então vamos maltratar esse corpo para diminuir ele, para ele ficar bem apagadinho em relação ao espírito, né? Então, Jorge começa com essa pergunta: para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Então, o nosso espírito está aprisionado durante a encarnação a este corpo. E, então, precisamos cuidar deste corpo com amor e com carinho, né, para que ele seja bem preservado, para que ele dure o tempo que ele foi previsto para durar, que a gente não antecipe as nossas, o esgotamento deste aparelho físico. Então, para que essa prisioneira viva, a alma, né, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Então, temos nós a obrigação de contribuir para que o nosso corpo fique forte, sadio. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Né? Então, tem a alma e o corpo em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio.
dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, aqui ele estava falando, né, dos silícios, do autossuplício, que a gente encontra muito na Idade Média, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Então, para materialista, a alma não existe, porque a única coisa que existe, e a gente vê isso hoje muito forte no nosso planeta, né, infelizmente, o materialismo imperando, então não existe alma para as pessoas, existe só esse corpo que, quando acaba esse período, quando morre, acabou. Então, para que pensar em algo mais, né, em outros valores, se eu tenho apenas um corpo aqui nesse momento? Então, são os dois extremos, né, os ascetas, que maltratam o próprio corpo para enaltecer a alma, e, em contraposição, os materialistas, que entendem que não existe alma nenhuma animando esse corpo, que é apenas a matéria. Então, Jorge nos fala, duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, a sabedoria? Então, tem também os indiferentes, aqueles que nem tanto para um, nem tanto para o outro, mas tanto faz, né? Então, onde estaria a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução, se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Ou seja, está lá o cavaleiro, né, cavalgando, e o cavaleiro não dirige direito o cavalo, e o cavalo destrambelhado vai e atropela uma pessoa. E aí vão matar o cavalo, porque o cavalo que era o culpado? Não, quem foi culpado foi aquele, né, que estava montando o cavalo e não dirigiu direito. Então, a mesma coisa, de a gente sacrificar o nosso corpo pelas não boas decisões, né, pelas decisões más que o nosso livre-arbítrio nós temos direito de fazer as nossas escolhas, e aí fazemos má escolhas, e aí vamos culpar o nosso corpo e fazer esses autoflagelos, maltratar o nosso corpo, porque o corpo é culpado? Não, quem é culpado, né, quem tem a responsabilidade, quem segue o livre-arbítrio é o espírito. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com o vosso próximo? Então, será que se a gente maltratar o nosso corpo, a gente vai conseguir ser mais caridoso, vai ser melhor para o nosso próximo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus, e o único meio de alcançardes a perfeição. Então, essa bonita página aqui nos dá a resposta que a doutrina espírita traz para essa questão de como devemos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Então, com muito carinho com os dois, né, porque não é o fato de nós maltratarmos o nosso corpo que vai enaltecer o nosso espírito, mas sim na nossa reforma íntima, naquilo que a gente fizer para transformar esse nosso homem velho num homem renovado, né, num espírito que avança a cada encarnação. Bom, então tem aqui algumas ideias, só reforçando isso que a gente viu no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Então, o corpo é um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Ele deve ser preservado contra tudo que possa concorrer para seu desgaste prematuro,
Preservar o corpo, no entanto, não é partir para a atitude de autoadoração, né, como a gente viu lá no Narciso. Também não é ficar só cuidando do corpo o tempo todo, né, esquecendo de todo o resto. Mas é portar-se com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, mental e espiritual. Quando bem dirigido, o corpo auxilia o espírito na aquisição do seu processo. Se descuidado, pode ser causa de fracasso em nossa jornada. Então, se a gente não tomar cuidado, né, com os excessos e com esses maus tratos que a gente inflige ao nosso próprio corpo, a gente pode até fracassar nessa nossa jornada terrestre. Não devemos desprezar o corpo, seja ele perfeito ou não, pois em cada existência recebemos o veículo físico mais adequado para nosso reajuste e evolução. A gente vê, né, na obra de André Luiz o preparo que é feito para a nossa reencarnação, dependendo do nível de adiantamento espiritual. Às vezes nós mesmos temos a possibilidade, né, de fazer algumas escolhas com relação a esse corpo que nós vamos receber. Então, a necessidade de nós entendermos que é o corpo adequado para essa experiência que nós estamos tendo reencarnatória. O corpo é, acima de tudo, o templo vivo e abençoado do espírito, e assim deve ser cuidado e, como tanto, respeitado. Ele é uma bênção de Deus concedida ao espírito, deve ser cuidado como instrumento indispensável à nossa permanência na Terra. De nada nos adianta nos preocuparmos com a aparência exterior, descuidando-nos da conduta moral elevada. O cultivo da higiene do corpo é tão necessário à sua preservação quanto a abstenção sistemática de drogas, álcools, alimentos excessivos e abusos que possam levá-lo a um desgaste prematuro. O corpo na escola da Terra simboliza a carteira da qual nos valemos e, por isso, deve ser cuidado com carinho, a fim de que esteja sempre em condições de nos servir. Amparemos nosso corpo para que ele também nos ampare. E isso nos leva também à questão de uma autoaceitação, né, como é o outro dos itens que o pessoal aí propôs para o tema de hoje, a necessidade de nós estarmos contentes conosco mesmos, né, a importância de reconhecermos a nossa própria beleza. Então, pensando naqueles conceitos todos de beleza ao longo da humanidade, né, o que nós temos de especial, o que é bacana para a gente, o que nós gostamos em nós mesmos. Se a gente tiver essa autoconsciência, essa autodescoberta, né, fizermos essa reflexão, nós podemos trabalhar para colocar mais para fora isso que é tão bom, isso que faz bem para os outros, que isso vai nos valorizar mais, independente da aparência externa que nós tenhamos. Por quê? Porque, como vemos aqui no segundo item, né, a baixa autoestima pode fazer a pessoa ficar depressiva. A gente vê tantos jovens hoje insatisfeitos com a própria imagem, né, jovens, adultos, crianças. A gente fala jovens porque é um período mais de transição, mas tem adultos, tem crianças que ficam depressivas, porque não tem aquela imagem considerada ideal, né, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, e muitas vezes não reconhecem quão bonitos são, quão bonitas são, com as suas próprias características, né? Por quê? Porque é mais difícil as pessoas verem a beleza por dentro. Muitas vezes uma atitude que a pessoa passa a gostar de você, uma simples atitude, né, de uma pessoa tão do bem, que as pessoas olham aquela pessoa com carinho, independente da beleza exterior ou não beleza exterior, né? E aí a gente traz a imagem do nosso querido Chico, um homem que nos deixou um exemplo imensurável, né, aqui no nosso planeta, aqui, principalmente no Brasil, mas que se propaga aí pelo planeta todo. E ele, eu já escutei várias vezes a história de que ele usava uma peruquinha, né, e aí foram perguntar para ele: poxa, Chico, por que você está colocando uma peruca, né? Ele: não, é que, sabe, eu estou ficando calvo aqui, né, e eu acho que pode não ser muito agradável para as pessoas, e então eu uso essa peruquinha. Quer dizer, ele, dentro da humildade dele, não era uma questão de vaidade, era uma questão de não querer incomodar os outros, não querer chocar com a aparência dele, que talvez não tivesse tão arrumadinha, né, quanto ele gostaria,
Então ele usava aquela peruquinha ali para deixar a sua própria aparência mais agradável. Então, quer dizer, os cuidados conosco mesmo são muito importantes, a gente tem que, numa convivência em sociedade, a gente tem que se preocupar com estar bem arrumadinho, estar bem saudável, bem limpo, né, com a higiene do nosso corpo e tudo, porém, não é nem 8 milhões, né, nem é o desleixo total, muito menos a vaidade excessiva, como a gente viu, o que se tornaram as coisas hoje, né, com aquelas intervenções cirúrgicas e um excesso terrível de preocupação consigo mesmo, com a sua autoimagem, né. Então, essa relação corpo e alma, a gente vai concluindo já, ressaltando que os dois são reciprocamente necessários, sendo indispensável cuidar bem de ambos. Sendo o corpo instrumento de evolução para o espírito, é preciso conhecer as suas necessidades, satisfazê-las, sem prejudicar as necessidades da alma, que, na verdade, né, é quem sente, quem pensa e quem age. Então, o corpo tem esse papel importantíssimo de buscar atender as necessidades do espírito, sabendo que nós espíritas, temos essa responsabilidade grande da consciência de que o espírito é a nossa essência real, verdadeira, e que o nosso corpo é um instrumento de evolução para esse espírito. E aí, então, 3 ideias para a gente finalizar, né, que a vida corporal deve ser vivida primordialmente em função do espírito e não em função do corpo, mas que esse corpo precisa ser também amado, cuidado, satisfeito nas suas necessidades, respeitado como um instrumento precioso que é, mas não como uma preocupação primeira e maior da existência. Né? Aí a gente já passa para o âmbito da vaidade, da futilidade, do narcisismo que a gente viu. O ponto de partida pelo qual devemos encarar a vida terrena é justamente colocar-nos pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita. Quer dizer, quando a gente tem consciência de que a vida verdadeira é a vida espiritual, o corpo passa a ser apenas esse veículo, essa roupa, né, passageira. Quando assim se faz, dá-se à vida material e aos seus acontecimentos o seu valor real, sem exageros, sem excessos. O corpo que irá desfazer-se pela morte será então valorizado pela sua importância para a evolução do espírito. Não será menosprezado, depreciado, nem colocado acima do ser espiritual. O ser espiritual, sim, que é o Senhor, o ser pensante, aquele que estará eternamente exercitando a vida. Né? E assim, agradeço essa oportunidade e abro para a gente conversar um pouquinho. Né? Agradeço muito. Muito bacana. Pessoal, quem tem dúvida, pode ficar à vontade para colocar no chat ou abrir o áudio e fazer o comentário. Essa é a hora, galera. Posso falar? Sim. Respeitando os pontos do equilíbrio, mas eu acho muito interessante que a gente utilize os recursos que a própria ciência e tecnologia têm em nosso benefício para que a gente se torne belo, mais belo. Só repetindo, dentro da temperança, né? Eu penso que a gente deve de usar uma roupa que beneficie mais e que a gente tenha que ter consciência de nós mesmos como pessoas que enfeitam o mundo, como pessoas, personagens da natureza que nós somos. Então, eu sou, como diz a estrutura Pachamama, terra que anda. Aí a árvore, ela esplende de verde, depois ela está vermelha de flor. Então, eu penso que a gente tem que ir nessa ciranda de beleza, assim, e trazer isso, porque como que a gente pode, por exemplo, educar a nossa menina se a gente não tiver esse olhar de beleza, né? Eu penso assim. Então, eu acho que deve usar um bom creme, deve usar um bom perfume, uma base, a gente deve auxiliar tudo que a natureza nos deu.
Eu penso isso. O B do seu nome é de quê? Udi. É Udi. Mas eu acho que nada do que a gente falou aqui entra em conflito com o que você está falando, né? A gente ter, principalmente quando a gente convive em sociedade, a gente procurar, claro, ser, né, você bem arrumadinho. Sempre falei com meus filhos, né? Vamos tomar café da manhã? Poxa, escova o dente, já pentei o cabelo, fica arrumado, né? Dá um prazer quando você desce, você conversa com a família toda, e as pessoas estão arrumadinhas. Agora, aquela pessoa que acordou com o cabelo todo desgrenhado, né? E aquilo dá um nervoso de você tomar café com uma pessoa assim. Então, claro, a gente não está se enxergando, mas o outro está nos enxergando. Então, eu concordo com você, Udi, que o que a gente puder fazer para ficar mais agradável aos olhos dos outros, dentro desse limite, né, de não extrapolar, de não ficar numa neura também, para ficar mais bonito do que todo mundo, né, é simplesmente um autocuidado mesmo com o corpo. E eu concordo com você, a natureza, a gente tem um prazer danado quando a gente vê uma grama bem arrumadinha, né, aquela coisa toda largada de qualquer jeito, não, uma coisa arrumadinha, com paisagismo, dá um prazer tremendo para a vista da gente. Então, por que a gente também não vai se cuidar, também não vai ajudar, contribuir, né, para esse embelezamento do nosso planeta? Com certeza. Quando a Maria Laura, ela ficou sob minha tutela há um tempo, né, aí ela descobriu, por exemplo, que ela era negra. Ela descobriu. Aí, nesse foi um momento, assim, muito importante para o meu grupo familiar, porque ela era uma criancinha pequenininha e descobriu que era negra. Aí a gente começou a trabalhar a aceitação com todos os recursos que tínhamos disponíveis. E eu fiquei, em particular, com ela. E nesse momento eu comecei a trabalhar com ela assim: Laura, você é linda, seu cabelo é lindo, teu nariz é lindo, seu dente é lindo. E digo mais, toda noite ore a Deus e agradeça pela sua beleza. Sempre disse isso para ela. Então ela veio crescendo com eu falando, tanto que quando ela estava saindo da adolescência, eu tive que falar para ela um dia: Laurinha, só perde beleza quem tem, porque ela já se sentia a mais linda de todas. Mas eu acho também que a gente tem que, sabe, ficar ali e arrancar isso de dentro da pessoa. Com referência à beleza, eu acho isso muito importante. E eu já estou de olho na minha outra sobrinha já. Eu já fico: Luísa, levanta esse ombro, sabe? Eu já fiz isso com a Laura, lógico, sim. Então, eu acho que às vezes, a gente que está olhando, quem está chegando, a gente tem que alertar e fazer a pessoa ver o belo nela. Posso falar? Claro, João. Eu até fiz um comentário aí, Adriana, nem autoadoração, nem autoflagelo, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre disponível para ser um instrumento de trabalho na seara do Cristo, né? E esse autocuidado, acho que o autocuidado é muito diferente da vaidade, né? Tem muito a ver com a autoestima, né? Mamãe faleceu há 2 meses, com 90 anos de idade, e ela fazia questão de estar com as unhas bem feitas, arrumadas e tal, né? E isso é muito interessante, né? E tem uma coletânea de 3 ou 4 livros que foi até editada pelo pessoal lá da União Federação Espírita do Espírito Santo, relatos de jovens que participaram, né, de reuniões, de encontros, né, e desencarnaram por situações de alerexia, né, chama? De anorexia. Alerexia, o uso do álcool, excesso do sexo desregrado e por aí afora, né? Então, assim, é muito bom, principalmente o jovem ter essa consciência toda, né? Sempre fala que o jovem tem a força e o velho a experiência, né?
é a gente ter essa conciliação. Mas é muito importante isso. Na verdade, o mais importante é a gente ter essa consciência, né? A gente tem que estar sempre um instrumento. Esse instrumento que nos foi emprestado, né? Ele deve estar sempre a serviço para o trabalho da Seara do Cristo. Mas só para a gente rir um pouquinho, eu tinha um amigo meu, ele era contínuo, senhor mais de idade, ele trabalhava na empresa, ele falava que ele era muito feio e estava feliz, porque a beleza só acabava e a feiura só aumentava. Então, ele era feliz desse jeito. Mas é isso, é esse cuidado excessivo, né, para a gente não andar no fio da navalha. Sem sombra de dúvida, né? Mais uma vez, só reforçando, particularmente para as crianças e jovens, né, a necessidade dessa autoestima, da gente perceber, né, dosar se a criança ali não se valoriza, tem uma baixa estima, a gente procurar levar essa consciência do que é o valor verdadeiro, do que é as potencialidades de cada um, do que é mais valoroso em cada um, porque realmente, se a gente pensasse em grandes vultos da humanidade, né, muitos vultos que passaram aí como, que modificaram o planeta e que mudaram a história da humanidade, não eram bonitos nem dentro dos padrões da época, nem nada. A importância nas ações, né, gente, naquilo que a gente faz, de como a gente, estamos pensando em personalidades como o Chico, Irmã Dulce, outras pessoas incríveis aí da história, ninguém fica preocupado se era bonito, se era feio, tinha olho verde, vermelho, amarelo, né, mas é o que fez, é o que deixou nas suas obras para a gente nem menciona o Cristo, porque a imagem que a gente tem do Cristo é uma imagem muito criada dentro desses padrões, né, tem aquelas pinturas que chegaram até nós, mas o Cristo, como quando viveu ali naquela região, um judeu, naquela região ali da Europa, e certamente não tinha aqueles padrões de louro, de olhos azuis, né, a gente já viu algumas imagens aí que fizeram do Cristo, a gente não sabe exatamente como era o Cristo, mas isso não importa, né, o que importa é que é o homem mais importante que passou no nosso planeta, sobre o qual mais se escreveu, mais se fala, e a gente nem sabe como é que era a imagem dele. Então, isso só vem reforçar para a gente, o que importa é o que a gente faz, né, são as nossas obras, aquilo que a gente vai, como que a gente impacta. Às vezes a gente é uma pessoa sorridente, é uma pessoa que consegue ajudar o nosso entorno, todo mundo se sente bem ali com a nossa presença, independentemente da aparência, né, a gente sabe que tem muito bullying hoje, a moçada fala do tal do bullying, que já existia, né, antigamente, só que não tinha esse nome, mas então, às vezes, um jovem que estava mais gordinho, ou que tinha sarda, ou que tinha alguma característica física marcante, podia ser até motivo de chacota, né, dos amigos, mas dependendo, se a pessoa não der bola e se impor pelo que faz, se impor pelas suas ações, os amigos vão passar a admirar, né? Não tem jeito. Tem eu não sei se é história ou a história ou do Andy, né? Eu acho que é mais para a história para a personalidade dele, mas contam, e tinha um encontro lá, foram chamados vários líderes e tudo, e ele se apresentou lá naquela vestimenta simples dele, né? Ele teria sido impedido de entrar por causa da vestimenta. Ele voltou para casa, mandou levar um terno e falou: se vocês querem o homem, ele está aqui. Se vocês querem a roupa, ele está aí. Mas eu acho que pela personalidade dele está mais para história do que história, né? A Viviane Doris, ela postou aqui no chat que também passei por essa questão, pois minha filha não aceitava o cabelo. Foi um trabalho de muita conversa. Hoje ela ama seus cachos. Aí a Júlia, a filha dela, mandou um emoji, 2 emojinhos, né? Marta, tá aí? Quer falar? Aqui.
É o seguinte, eu penso também que o olhar para a gente, o olhar que a gente deve ter com as pessoas que têm esse excesso de beleza muito aflorado, que faz 5, 10, 15, 30 cirurgias para chegar num padrão de beleza, deve ser um olhar tão piedoso quanto para aquela pessoa que a gente considera triste porque ela não, a estima dela é inexistente, né? Então, eu acho que das duas formas a gente tem que ter o olhar caridoso, porque para mim, dos dois lados é uma doença, né? E tchau que eu vou trabalhar. Obrigada, Marta, é isso mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Você tem alguma informação, sem nenhum julgamento do desejo ou de opção, mas a gente observa que hoje as tatuagens, as marcas corporais são muito tidas como um padrão de embelezamento do nosso corpo, não é? Eu queria saber se você tem alguma informação para nos trazer a respeito disso, enquanto espíritos eternos também, não é? Assim, Márcia, eu entendo que esses excessos todos, né, eu quis trazer um exemplo da tatuagem, porque eu particularmente não gosto, né, não sou fã, não tenho nenhuma tatuagem, meus filhos, cada um tem uma tatuagenzinha lá, infelizmente, eu fui radicalmente contra, né, mas eles fizeram uma coisa, enfim, realmente é algo que está aí como um padrão, eu acho que aí é a opinião minha, né, à luz da doutrina, claro, de tudo que a gente estuda, o fato de uma pessoa fazer uma pequena tatuagem não muda nada das ações, o tipo que essa pessoa a boa conduta que essa pessoa pode ter na vida, né? Antigamente a tatuagem era algo considerado feito só por pessoas marginalizadas, então esse padrão mudou. A gente vê que tem povos indígenas, por exemplo, onde a tatuagem é algo que os caracteriza, né? Então isso muda de tempos em tempos, como a gente viu, os padrões de beleza mudam e também o que é aceito como ok, como aceito pela sociedade, né, também muda. Então, a tatuagem é uma delas. Eu acho que, antigamente, as pessoas olhavam para a tatuagem de uma forma só pessoas mais marginalizadas, ou de um determinado grupo social, né, os marinheiros tinham, normalmente, tatuagens, e hoje, o que a gente está vendo, o problema é quando isso vira também um desequilíbrio, uma necessidade de você chamar atenção, de você, né, mais uma vez, esculpir o seu corpo de forma colorida, desnecessariamente, a gente sabe que não é nem saudável, né, para a pele, isso é bem prejudicial para a pele. Então, no caso de você fazer uma tatuagem ali, você está cobrindo uma cicatriz, ou porque mesmo você acha bonito, quer deixar alguma coisa marcada, eu não acho que é tão importante, né, uma pessoa que faleceu, ou uma pessoa que você gosta muito, ou o seu cachorro que morreu, você tatuar lá o nome. Eu não tenho nenhum problema com isso se a pessoa quer fazer, eu não faço, não faço mesmo, porque eu não gosto, mas, né, quem sou eu, quem somos nós para julgar o outro, né, e o que passa na cabeça do outro. Então, eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões diversas, a gente tem que acolher, como a outra colega falou, né, também, as pessoas que têm esses distúrbios, têm necessidade de fazer intervenção cirúrgica, de botar botox, de botar peluche, de botar sei lá mais o quê, e também aqueles que têm necessidade de fazer muitas tatuagens, porque é um distúrbio, é uma doença, né, é um desvirtuamento do que é proposto. Nós não somos povos indígenas que nos caracterizamos por essas determinadas informações que a gente tatua no corpo, né, não somos. Nós temos outras formas de vivenciar, mas para os jovens hoje a coisa se naturalizou de uma forma que passa a ser até, olha, você não tem uma tatuagem? Como assim? Por que você não fez uma tatuagem ainda, né?
as coisas ficaram invertidas. Então, hoje é muito natural as pessoas terem tatuagem, e eu acho que a gente tem que também ter esse olhar, assim, de acolhimento, né, e quem gosta, eu não tenho nada contra, né, cada um faz o que gosta, o que acha importante. Certo, Márcia? Certo. Não seria que temos alguma coisa contra, é mesmo o desejo de buscar entender melhor, não é? Isso vem de alguma necessidade do espírito, de alguma experiência, então a busca é essa, de ver dentro da doutrina se tem alguma coisa, porque a gente até observa que nas tatuagens atuariais, elas vêm como um amparo muito grande, não é? Quando você consegue, através dessa tatuagem, tamponar essa dor do luto, a gente só tem a ver como positivo. Os indígenas, eles usam muito o ginipapo, então ele usa muitos recursos naturais que podem ser removidos, não é? Sim. E aí é dentro dessa perspectiva que eu interroguei se teria alguma literatura a respeito. Mas estou satisfeitíssima, obrigada. Parabéns, o evento está ótimo. Que bom, que bom. Agradeço. Só um comentário também, né, Adriana? A gente não é jovem a vida inteira, né? E eu até brinco muito com meus filhos, né? Eles às vezes me chamam de gordinho, eu falo para eles, eu só estou te esperando, meu filho. Eu já tive esse corpinho bonitinho, esse era coladinho. Vai ser uma maneira muito carinhosa e tudo. Né? Eles adoram a barriguinha da gente para fazer de travesseiro. Com certeza. Mas muito bem trazido, Márcia, que se a tatuagem for um recurso para aquela pessoa, né, de superar aquela dor do luto, eu acho que você tem toda a razão, né? Ao registrar ali o nome de uma pessoa, para você ter um significado, não tenho nada contra, né? Eu acho que a doutrina espírita, em momento algum, entra nesse campo do livre-arbítrio, né? Das liberdades que cada um tem de seguir o seu coração, de fazer o que lhe faz bem, né? Se desenhar uma flor aqui lhe faz bem, né? Tudo bem. Então, a gente tem que respeitar. Eu acho que é por aí. Sim, Marcelo. Oi, Adriano. Olá. Tudo bem? Tudo Adriano, bem. então, antes eu queria agradecer, tá? E deixar um abraço também aí para você, pessoal da Mary, o Leonardo, que eu conheci aí também, tá bom? Dá um abraço nele. Obrigada, vou mandar. Então eu queria comentar, porque eu tô passando, por exemplo, tem a minha filha adolescente agora, né? E caiu de cabeça naquelas histórias dos padrões de beleza, tudinho, né? Que precisa seguir, né? Eu acho que o espírito, ele precisa, né, da arte, né? Ele busca a arte. O espírito, a essência, de alguma forma, ele busca, né? Assim como a plantinha que nasce busca o sol, né? A gente busca beleza, harmonia, espiritualidade e arte, né? A gente busca isso. Mas na adolescência, parece que a arte, aliás, a prioridade na adolescência talvez não seja tanto a arte e a beleza, ainda que eles dizem que querem ficar bonitos, né? A busca é muito por aceitação, né? Então, o belo para eles acaba sendo o que o grupo acha belo, né? O que a bolinha deles acha belo, o que a bolinha deles acha bonito, né? Então, aí fica suprimida a busca da arte mesmo pura, da beleza espiritual pela arte do grupo, né? Pela beleza que o grupo acha que é, né? Fica aquela coisa assim. Então, eu observo, né? Pelo menos aqui do meu ponto de vista aqui muito restrito de um elemento, né? Que é a minha filha, por exemplo, né? Que busca a aceitação, que busca o pertencimento, que busca por meio de se adequar a padrões de beleza lá de fora, né? Em especial de rede social, de artista, tudo. Então, eu observo assim, né? Ainda que seja uma busca do espírito pela beleza, pela arte, pelo belo, na fase do jovem, ainda é aquela questão do belo que o grupo acha belo, né? E eu me identifico também, porque eu escutava, via, e achava que o que era bonito era o que meu grupo achava bonito, né? Então eu fico assim também, como é que eu posso condenar? Não posso condenar, eu devia entender, né? E esperar um pouquinho
e munir de ferramentas para que entenda realmente que é beleza. Eu fiquei muito. Você falou que. Aliás, o Diego falou que você baixaria em piano, então você deve entender de harmonia, deve entender o que a harmonia causa no nosso espírito, né? Eu queria muito que ela entendesse isso, mas obviamente que tem que esperar o momento de cada, né? Eu acho que seria bacana até se a gente pudesse ouvir, né, alguns dos jovens que estão por aí, poderiam falar um pouquinho, né, como é que fica isso para vocês, né? Sem sombra de dúvida, o Marcelo trouxe a questão de que o que importa para os jovens é ser aceito pelo grupo, fazer parte da turma, e cada grupo tem as suas características, né, às vezes musicais, de tipo de roupa, cabelo, locais que frequentam, a forma de falar. Então, você ser aceito no grupo é realmente muito mais importante, independente, até mesmo porque para os jovens, hoje, eu acho que esses padrões de beleza mais institucionalizados estão bem diversificados, né? Graças a Deus, acho que a própria mídia tem ampliado bastante, falado sobre a necessidade da diversidade, valorização da cor de pele de cada um, valorização do padrão físico de cada um, né, até contribuindo aí um pouco contra essas tendências da anorexia, né, que levam à morte, e às vezes, se não chega no ponto de anorexia, pessoas jovens que podem até se suicidar, né, por não estarem satisfeitos com a própria imagem. Então, é muito triste, mas eu acho que estamos caminhando num sentido de melhoria, né, do que aparece na mídia. Isso é positivo. Mas será que nenhum jovenzinho aí não se arrisca a comentar? Deixa eu ver, o Pedro que está aí, ô Pedro? Estou vendo aqui a carinha, parece que é um jovenzinho, né, Pedro? É o Pedro que eu conheço? É que está pequenininha a imagem. Oi. Ah, é você mesmo. E aí, o que você tem para contar para a gente, Pedro? Sobre esse assunto, como é que é essa necessidade de ficar bonito para a moçada? É que eu queria falar um pouquinho, falar sobre a altura, porque antigamente eu fazia terapia por causa da altura, porque eu era muito zoado, eu era muito pequeno, eu sofria bullying por causa que eu era o menor do grupo. Então aí eu acabava sofrendo por causa disso. Então eu busquei uma terapia para resolver. E resolveu, Pedro? Resolvi, agora cresci. Eu acho que eu preciso fazer essa mesma terapia, viu? Que eu não gosto, não. Eu tenho 1,58 m, aí o povo me chama de baixinho e fala, olha, eu fico queimada, fico bem queimada quando o povo me chama de baixinho. Não gosto, não. Mas eu também aprendi também que a gente não... como que eu posso falar aqui? A gente não tem que ouvir o que os outros falam. Segue você mesmo, sabe? É isso aí, Pedro, disse tudo, entendeu? Se a gente tiver essa firmeza, a gente está com tudo, a gente está com a faca e o queijo na mão, a gente consegue seguir a nossa vida em paz, entendeu? Porque nunca a gente vai agradar gregos e troianos. É aquela história é uma fábula, né? Do velho, do garoto e do burro. Não sei se você já ouviu essa fábula, Pedro. Ou se vocês já ouviram, né? Mas aqui ia pela estrada, assim, o menino puxando o burro, e aí estava o velho sentado no burro. Aí todo mundo, nossa, que absurdo, aquele velho, né? Tão já mais maduro, forte, e aí o menininho, coitado, tão criança, carregando o burro e o velho. Aí eles trocam. Aí vai o velho na frente e o menino em cima do burro. O velho vai lá carregando. Aí passam numa outra cidade, aí a população fala, meu Deus, que absurdo, um senhor tão idoso, já cansado, e aquela criança cheia de vigor, não sei o que, em cima do burro. Aí, bom, aí eles trocam, aí vão os dois em cima do burro, aí todo mundo na outra cidade, meu Deus, que absurdo, 2 pessoas em cima de um burro, coitado do burro, eles não têm dó nem nada. Aí eles trocam e vão os dois carregando o burro, final da história. Ninguém está feliz com nada nunca. Se a gente ficar dando bola para o que as pessoas dizem, né, a gente nunca vai conseguir seguir o que a gente acha correto. Então, o importante é a gente ter firmeza, é a gente ter autenticidade no que a gente faz, é a gente se pautar
por esses valores que a gente considera eternos, né? Que a doutrina espírita nos mostra, esses são os verdadeiros valores. E se a gente tiver isso muito firme na nossa cabeça, ninguém vai fazer bullying com a gente. Ninguém, né? Mas muito obrigada por você ter aberto aí a câmera e ter falado, viu? Fiquei muito contente. Bom, pra gente ir pros minutos finais aí, a Viviane, ela mandou aqui no chat aqui uma pergunta. Em relação à tatuagem, seria considerado autoflagelo para registrar na carne suas dores? Ô, Vivi, que pergunta difícil. Eu acho mais assim, tô mais para a questão do narcisismo do que para o autoflagelo, viu? Eu acho que eu tenho um aluno assim que ele é um profissional excelente, incrível. Ele tem o pessoal chama de braço fechado, né? Então tem o braço inteirinho, de fora a fora. O braço dele tem tatuagens coloridas, aquelas tribais, sei lá. E aí, a primeira vez que eu vi, assim, eu fiquei um pouquinho chocada e tal, porque eu achei demais, né, desnecessário. Mas o rapaz, ele é tão bom profissional naquilo que ele faz, ele trabalha com crianças com deficiência, sabe, trabalha com música e com crianças com deficiência. Hoje eu olho para ele, eu não vejo mais tatuagem nenhuma, nada, não consigo enxergar, porque ele é tão bacana naquilo que ele faz, ele é um ser humano tão bom. Eu não sei se ele fez aquilo quando ele é um pouco mais jovem, hoje ele deve estar quase nos 30, né? É uma necessidade, talvez, de se mostrar, de se autovalorizar. Eu não entendo ele, porque ele é uma pessoa assim, muito para cima, muito alto astral. Não vejo que aquilo seria ele se martirizando, sabe? Agora, com certeza, pode ter pessoas que se tatuam até por uma automartirização, né? Pode ser um automartírio. Eu não vejo nessa moçada de hoje nadinha de nada de automartírio. Eu vejo assim mais de narcisismo mesmo, de querer chamar atenção, de querer ficar mais bonito, né? Uma necessidade de com essa modificação externa. Porque só pode ser chamar atenção, né? Você fazer. Tem pessoas que tatuam, eu já encontrei um rapaz uma vez na rua, que eu fiquei muito, muito assim, impactada por uns 2 dias até, porque ele era careca, né? Então era a cabeça inteira tatuada, o rosto inteiro tatuado, o pescoço e o corpo todo, né? Ele estava de roupa, não vi o restante, mas inteiro, braços, pernas, tudo tatuado e piercings para todos os lados. Quer dizer, você vê uma pessoa assim, ela está perturbada mentalmente, né? Muito perturbada mentalmente, porque essa necessidade de eu acho que os piercings todos é uma necessidade de automutilação, né? E acaba sendo uma automutilação e essa necessidade imensa de chamar atenção, e talvez no caso de você se furar, porque dói, né, gente? Dói. Fazer tatuagem nas partes duras, né? Eu tenho uma irmã que fez umazinha pequenininha ali no tornozelo, em cima do osso. Ela falou, meu Deus, se eu soubesse quanto que doía em cima do osso, nunca tinha feito. Tinha feito uma parte mais carnudinha, né? Então, dói. Quer dizer, a pessoa faz uma e depois vai fazendo, continua fazendo. Aí eu acho que pode ter o que você falou, Vivi, de automartírio mesmo, né? Uma autopunição, cada um sabe das suas dores aí. Certinho, então. Vamos viver. Bom, eu faço uma ressalva de que o social, né, ele tem os dois lados, ele tem a parte benéfica e a parte ruim, né? E se você não está no padrão daquele movimento social ali, eles não querem saber e acabam caindo nesse contexto de desaprovação. E aí você tem toda aquela luta pessoal para se encaixar naquele padrão do social. Isso é com cabelo, com corpo, com jeito de falar, jeito de andar e até mesmo com a parte cultural, né? Então acho que é por esse lado também. Mas claro, tem uma linha tênue aí de aceitação, de você se tá contente contigo mesmo, e se não pertence àquele grupo, tá tudo bem.
Você ser autêntico, né? Acho que essa é a palavra. Você ter a sua forma de se conduzir, não é você ignorar o que as outras pessoas pensam, né? Como a gente falou, a gente respeita a colega que falou no início da gente embelezar, né? Foi a Udi, né, que falou no começo, da gente embelezar poxa, os outros estão me vendo, então eu vou, por que não? Eu vou dar uma aula, eu vou botar uma roupinha arrumada, vou me perfumar, vou pentear meu cabelo, tal, porque eu vou ficar ali, as pessoas vão ficar me olhando o tempo todo, né? Então é importante cuidar da minha imagem, mas sabendo que eu não preciso usar a roupa da moda para isso, né? Eu não preciso fazer igual a fulana tal faz para isso. Eu faço a minha própria forma de me conduzir, a minha própria. Então, se eu tenho firmeza de pensamento, se eu tenho autenticidade, nada vai abalar o que eu penso, nada. Então, acho que é isso que a gente pode pensar em construir nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, né? Essa consciência de que o que é importante são os valores internos e que para eles não prestarem tanta atenção assim no que os amigos estão pensando, porque isso é tão passageiro, né? Na turma seguinte pode ser que as pessoas falem outras coisas. Então também um pouquinho de dose de deixa para lá, né? Não ficar só ficando amuado por causa de tudo. As crianças às vezes elas são cruéis mesmo. Tem criança que tira sarro do outro. Mas se os pais conseguirem conscientizar a criança de que ela não pode dar bola para isso, pronto, ela vai passar por aquela experiência e vai seguir em frente. Acho que a sociedade ela busca um padrão, independente do que seja, e todo mundo tem que seguir o padrão. Mas a partir do momento que o padrão da sociedade for o autêntico, as coisas vão fluir melhores. Com certeza. Adriana, eu gostaria de agradecer a presença sua, essa aula maravilhosa que você deu. E, bom, se alguém quiser entrar em contato contigo, se você deixar seus contatos aí no chat. Claro. Vou deixar aqui meu gmail.com. Está aí o meu e-mail, me coloco à disposição para conversar com quem quiser. Tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de conversar com todos, né, sobre esse assunto que é de tamanha relevância para os nossos jovens, né? Muito obrigada. E que Jesus esteja conosco, né? Deus quiser. Tá. Bom, partindo para as nossas recadinhos. Todas as aulas são gravadas e elas são disponibilizadas no canal do YouTube do MOFRA, né, do Movimento da Fraternidade. Então, se vocês quiserem rever essa aula maravilhosa ou qualquer outra aula anterior, vai estar disponível no canal do MOFRA. É só entrar no YouTube e digitar lá MOFRA, que vai ter uma playlist só para esse nosso estudo, nossoestudo.com. Certo? A próxima aula será no próximo sábado, na mesma hora, às 14 horas. E o assunto vai ser civilização, destino da humanidade e sua legislação. Certo? Quem vai começar essa aula vai ser o Benedito de Souza. E esperamos todos também, inclusive você, Adriana, se quiser participar, fique à vontade. Vai ser um prazer enorme ter você conosco. E gostaria de chamar o Pedro. Bota aí, Pedrinho, fazendo essa peça de encerramento. Oi. Vamos lá. Gratidão, Pai. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão aos amigos espirituais que nos envolveu com todo carinho nessa aula da tarde dessa aula. Eita. Gratidão à oportunidade de compreender a questão da vida essencial na visão da doutrina espírita. Mestre, esteja sempre presente em nossos corações para que possamos agir sempre no caminho do bem. E nos abençoe. Que assim seja.
Muito obrigado a todos e até o próximo sábado às 14 horas. Estaremos juntos.